Sim, nós pedimos e ela entregou. Adriane Galisteu prometeu que ia fazer uma série contando o lado dela da história e ela entregou. Então, assim, essa série eu vou logo falando para quem não assistiu, ela não está afrontando a família do Ayrton. Poderia? Por que não? Né? Se ela foi afrontada desde sempre. Mas ela foi muito elegante. A série tá impecável. E vamos logo para o primeiro vídeo sobre este assunto. A Galisteu aguentou muito e foi simpática. E você só vai entender se assistir a nova série Meu Ayrton por Adriane Galisteu, que é a visão profunda e humana contada pela primeira vez por ela mesma. A gente já sabe que tentaram apagar, reduzir a história da Adriane Galisteu na vida do Ayrton Senna de diversas maneiras, por muitos anos, por muitas pessoas e pela mídia. De forma desonesta, algumas narrativas até alteraram o valor que ela tinha pro próprio Ayrton, numa tentativa de inferiorizá-la e estereotipá-la. Isso tudo ficou em aberto e o que a gente assistiu por anos foi confuso demais. O apagamento no velório, a mídia que assediava e ao mesmo tempo realçava a imagem de oportunista, a rivalidade da família com ela, como se o Ayrton não fosse um homem com suas próprias vontades, muito se passa limpo na série. A voz que a Adriane ganha na série é a perspectiva madura de uma menina que não conseguia se expressar na época. Você não só vai ser convidada a lembrar de quando você tinha 21 anos e pensar o que você faria se estivesse na pele dela, mas também vai mergulhar na história dessa mulher que você nunca parou pra pesquisar sobre a história, saber o quanto ela segurou a barra na casa dela na infância e na adolescência, o quanto ela lutou pela sua família e, principalmente, como foi a construção da relação dela com a Ayrton em níveis e não uma visão superficial de como foi o início e o fim. Essa participação dela na vida dele também é dela. Isso também é sobre ela, mesmo que tentem parecer que não. A série faz a gente reformar essa simpatia, mas eu também admiro tanto o quanto ela foi humana de não deixar faltar nem os detalhes que expõem contradições, erros e os percalços reais disso tudo. Você precisa ver com seus próprios olhos e formar sua própria opinião. Então corre pra HBO Max pra maratonar, porque já tá disponível, e depois vem aqui me contar. Eu concordo com tudo que a Hannah falou. Sinceramente, a série está impecável. A série que eu esperava. Vou falar para vocês que eu vi pedaços por canais de YouTube e no TikTok da série da Netflix. Eu me recusei a assistir a série. Quando a Ayrton morreu, eu tinha de 7 para 8 anos. E eu era fã do Ayrton Senna. Sabe que é uma criança fã do Ayrton Senna? Eu era fã do Ayrton Senna. Então, assim, o esposo, o ex-marido de uma tia minha, que ela, inclusive, faleceu há não tantos anos atrás, ele uma vez disse assim, senta aqui para a gente assistir o melhor do mundo. Vamos assistir Fórmula 1. Aí eu falei, eu não gosto, criança, né? Não gosto. Ele, você vai gostar. E aí eu tinha por volta dos meus, aí não sei, gente, 3, 4 anos de idade. Acho que 4. E então sabe que a criança fissurada, é, muito fissurada assim na TV. Então, toda vez que tinha corrida do Ayrton, eu não perdia, eu assistia, torcia e vibrava para que ele ganhasse. É, tanto que, assim, né, no trajeto dele para o para o velório, para o sepultamento, não me lembro ao certo, para os dois, na verdade. O que tinha de gente, de comoção, eu acho que nesse país ainda não teve com nenhum artista, nenhuma outra personalidade do esporte, né? Tem gente que fala que assim, Pelé era maior, Ayrton maior, não. Eu acho assim que o Pelé é de uma época que eu não acompanhei nada, então não posso falar, mas assim, perdurar a fama do Ayrton, a, a, a fama do Ayrton de um cara, sabe, que não quis ser só um filhinho de papai, mas eu digo assim, ele foi buscar, foi atrás de seus sonhos, o pai bancou no começo, mas ele foi atrás de patrocínios, ele brigava, ele era um cara que aparentemente, pelo que a série conta,
e a Adriane conta, e pessoas próximas a ele, e eles são muito, eu já tinha visto, porque tem vários materiais no YouTube sobre a série, mas assistam a série, sobre a série, sobre o Ayrton. E aí, eu já tinha visto vários, né? E nunca houve contradição nas pessoas falando sobre a Adriane. E nunca houve contradição nelas falando sobre o Senna. Só que não era um Senna, era um Senna humanizado. Não era um Senna príncipe da Disney, entende? Então, assim, a Adriane trouxe esse lado humano do Ayrton, que ele era esquentado sim, quando ele era justo, mas se ele percebesse que havia injustiça, ele se esquentava. A série do Globoplay, ela relata melhor qual o Ayrton como um homem, assim, melhor não tô falando mais que a da Adriane, eu tô falando do Ayrton como um homem, o Ayrton esquentado, o Ayrton, não tem, essa série se eu não me engano, aparece a Xuxa, mas assim, não é uma série sobre relações amorosas, não, é sobre o Ayrton. E é muito boa também. E a Adriane, e outra, aquelas pessoas, sabe? A esposa do Braga, que ele faleceu, acho que em 2023, e com certeza se não tivesse falecido, teria falado que ele era amigo, ele era, acho que, eu salvo engano, ele era se eu não me engano, ele era empresário também do cinema, era muito amigo, ele era um homem muito rico, dono de um banco aí, e ele quis investir na carreira do Senna, ou seja, também patrocinou o Senna, enfim. E aí a Adriane trouxe, essas pessoas fizeram questão. Eu só senti falta de uma pessoa que eu acho que ela teve na série da Netflix, talvez seja por isso que eu tenho certeza que ela falaria a favor da. Não é a favor, eu falaria a verdade. Relatos que eu já vi, vocês podem procurar no YouTube, vocês vão achar. Do Galvão Bueno. Ele sempre falava que o Ayrton estava muito bem com a Adriane, e percebia que ele estava mais feliz com a Adriane. Ele é uma das pessoas. O Braga, que faleceu, essas duas pessoas faltaram. Ah, os outros, nossa, a quantidade de pessoas próximas ao Ayrton, como a ex-assessora dele de imprensa, né, uma jornalista, falar que vivia 24 horas, quase 24 horas com a Ayrton, falar, sabe, sobre a Adriane de uma forma positiva, todos eles, e assim, espontaneamente, gente. Ninguém foi comprado. Inclusive, a série foi bancada pelo atual marido, o Alexandre Dior, né, que Alexandre, o marido da Adriane. A Dior, que é uma marca muito cara, aqui em Alagoas tinha Dior, que era o Shopping Guatemi, que virou Maceió Shopping, um dos shoppings que tem aqui lá em Maceió, porque eu moro na região metropolitana, mas sou de Maceió, às vezes esqueço, penso que eu tenho Maceió. Enfim, e só entrava, eu lembro, só fazendo um parênteses aqui, pessoas com muito dinheiro, porque uma calça de jeans da Dior era como se fosse hoje R$ 2.000, ou a mais baratinha, 1.000 e pouquinho. Mas enfim, voltando, é, aquele TDAHzinho, tá se diagnosticando, não, mas quantas pessoas esse dia falam que tem TDAH, eu com certeza é que eu não fui procurar, sabe? Quem procura vai achar. Mas enfim, é uma série muito bem feita. Sabe, fotografia, os lugares que ela esteve com a Ayrton, as pessoas, e isso é muito bacana, sabe? Trazer o outro lado da história. E assim, para mim, a família, sabe? E aí eu vou trazer um vídeo que ele é mais polêmico, porque vocês vão ver. Não é que o vídeo é polêmico, a pessoa, né, que tá falando traz uma certa polêmica. Gente, vocês assistiram o documentário da Galisteu? Meu Ayrton, por Adriane Galisteu? Cara, nós temos a mesma idade. E eu me remeti à época tendo a mesma idade que ela. Cara, que doideira. E que documentário emocionante.
verdadeiro, Vi um shade aí. sensato e elegante. Eu só falo uma coisa pra você, se você ainda não assistiu, você tá perdendo tempo. Porque nós que vivemos todo esse movimento, eu conheci a Ayrton, mesmo antes de ser Paquita, eu conheci a Ayrton, e ver a história dela contada assim com tanta elegância é digno de aplausos. Assista. Então, a Andréa Sorvetão, pra quem não sabe, foi Paquita da Xuxa, acho que quase todo mundo sabe. Enfim, mas vai que tem gente que não sabe. Foi Paquita da Xuxa, foi amiga pessoal da Xuxa, até que o Brasil ficou nessa dividiu politicamente, né? E assim, eu também tenho um lado, só que eu tenho discernimento de que jamais eu vou brigar com alguém, pelo menos não da minha parte, não vai partir de eu deixar de falar com alguém por conta de partido político ou por algum político. Embora eu já disse, eu tenho um lado também. E aí, mas eu tenho um pouco de sensatez. E aí a Andréia Sorvetão me conhece. Achei que meio que ela não falou muito da série, né? Assim, ele falou da série, mas assim, da elegância, considerou uma série elegante. Porque eu quis pegar esse dela, porque ela falou de elegância. Realmente, ele é uma série elegante. É uma série que a Adriane poderia, assim, sabe? Ela lembra que ela falou quando saiu outra série? Eu vou contar o meu lado da história. Mas aí ela fala, não é uma resposta, na coletiva de imprensa ela fala, não é resposta a outra série, a família, nem ninguém. É sobre a minha história. E a minha história só eu posso contar. E ela não está errada. E assim, ela traz um cena humanizado, como eu já falei, um cena que tem defeitos, tem qualidades, mas que sim mudou a vida dela. A Adriane não esconde isso. Ela sempre falou que o Ayrton, eu lembro dela, aí fiquei acompanhando, né, uma criança curiosa que era, enfim, assim, curiosa assim, que eu falo, nossa, fã do Ayrton, tudo que essa mulher parecia assim que eu pudesse ver, eu via desde criança. E assim, desde o do velório, enquanto as pessoas só naquele momento tiveram empatia, né, por ela, que não era uma palavra usada, mas sim, era empatia por ela, só no velório, eu não, eu sempre tive empatia pela Adriana, desde lá, sabe? Ah, você nunca gostou da... Não, eu assisti a Xuxa, eu sempre fui mais fã da Angélica, mas eu gostava muito da Mara, hoje gosto assim, enfim. Mas assim, eu gostava muito de assistir a Xuxa. E assistia muito. Mas eu não era fã da Xuxa. Nunca fui fã da Xuxa. Eu sou fã até hoje da Angélica. Sou fã. Não vou, sou fã de poucos artistas. Mas eu sou fã da Angélica. E aí, não sou fã do Ed, não, viu? Se eu ver defeito, eu falo. Quem não tem defeito, né? E aí, o que que acontece? A Adriane, eu sempre, aí fui gostando cada vez mais dessa mulher e virando pré-adolescente e adolescente. E gostando dessa mulher. Eu acho que ela é uma baita de uma comunicadora. Eu acho que um programa como o da Hebe, a Hebe disse que ela seria a sucessora dela. Um programa, eu acho que o SBT deveria contratá-la novamente, colocar ela como uma aposta, assim, uma nova Hebe, não que ninguém vai substituir a Hebe. Olha, eu já estou falando que a Adriana deveria ser contratada, ela está lá tão bem na Fazenda, né? Mas, enfim, de uma elegância, e as pessoas quererem falar genuinamente, sem, sabe, falar, e o quanto ele ajudou, ela era uma menina nova, ela tinha um namorado, e aí, quando conheceu o Senna, e aí ela, porque ela não conseguia mais viver em casa, porque o irmão dela era viciado em drogas, a mãe dela, o irmão dela roubava a vizinhança, furtava, enfim, e ela sentia muita vergonha, ao mesmo tempo ela queria tirar o irmão dela daquela situação, e ela achava que só trabalhando, conseguindo dinheiro,
que ela ia conseguir, na cabeça dela, ela ia conseguir tirar o irmão dela. Como se o vício em drogas só fosse só questão de dinheiro. Pelo contrário, esse é o menor dos. Não vou dizer que é o menor, porque com dinheiro você consegue se internar numa boa clínica. Mas, assim, tem que ter também vontade, né? E a mãe também, o pai era alcoólatra. Então, assim, a série fala tudo, tudo, gente. Só assiste, eu não vou dar tanto spoiler aqui. Eu só acho que essa série, assim, não vi ainda ninguém fazendo críticas como Tremembé. Tremembé é perfeita pra mim, na minha opinião. E a, a série, quase não saía, da Adriana sobre o Senna, é realmente uma série mais que a gente vê que existe mais verdade, não um Senna realmente não Senna construído para que seja aquele ídolo, como se fosse ídolo e pessoa intocável, intocável, uma pessoa intocável que não tem defeitos, zero defeitos, como a família quer pintar o Senna. É o que eu percebo. Não, ele tinha defeitos. Só que ele era uma boa pessoa. O lado bom dele era melhor que o outro lado que todo mundo tem. Então, assim, não tem pra quê. Nossa, aquela cena da Adriana Galisteu, gente, acho que vocês já viram por aí, enfim, não trouxe porque, sabe, todo mundo já viu. E também tem na série, ela sofrendo em relação a ser, sabe, colocada de lado. Ela passou 1 ano e meio com a Ayrton, morando com a Ayrton Senna. Assim, 1 ano e meio com a Ayrton Senna e quase 1 ano e meio morando com ele, enfim. Então, assim, os últimos quase 2 anos de vida dele foi ao lado da Adriane. Ninguém pode apagar isso. Mas é porque o casal mete para a família a coisinha perfeitinha que ia deixar a imagem do Senna ainda mais imaculada para a família. E hoje eles não querem, talvez eles nem gostem da Xuxa, mas eles não querem mais, não querem quebrar essa narrativa. Xuxa tinha dinheiro, apesar de não ter nascido numa família abastada, e a Adriana não tinha, mas ela tinha berço. A Adriana tinha berço. Não que a Xuxa não tinha berço, mas a Adriana tinha berço. A Adriana tinha princípios, valores que muita gente não tem, né? Não sei até onde aquele relacionamento da Xuxa às vezes com o Ayrton era meio que, para mim, não sei da parte dele, mas assim, fala que ele era muito apaixonado. Tem no documentário, alguém cita isso, se eu não estou enganada, no documentário. Documentário. Que ele era muito apaixonado pela Xuxa, mas que ela resolveu, como a Adriane falou, ela fala até, cita o nome da Xuxa na série. Mas assim, eu não via uma verdade, eu como criança, naquele relacionamento. Vocês acreditam? Criança sabe das coisas. Né? Nem sempre, às vezes a criança dá umas inventadas, né? Mas assim, eu não vi uma verdade. E eu vi os adultos falando isso, não sei se é porque eu escutava os adultos, mas eu ficava observando e eu nunca senti verdade mesmo. Hoje eu lembrando, realmente eu nunca vi verdade parte simplesmente da Xuxa com ele. Eu vi que, na minha concepção, ele era um homem tímido, mas ele era reservado, não era tímido. E vamos para esse último vídeo. Essa história é minha. Talvez eu coloque outro. Pertence, disse Adriane Galisteu. Gente, eu assisti ontem Meu Ayrton por Adriane Galisteu na HBO Max. E amores, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que pedrada! Que pedrada que eu não estava esperando. Eu simplesmente amei o documentário. São 2 episódios de quase 50 minutinhos. E a Adriane basicamente vai contar sobre o Ayrton Senna, segundo a perspectiva dela e segundo quem era a pessoa Ayrton. Gente, porque todo mundo coloca o Ayrton nesse lugar de grande salvador, né? De grande figura. Mas eu já assisti outros documentários dele. Inclusive assisti o documentário, eu acho que, não sei se foi da Xuxa ou se foi a família dele que fez em conjunto com a Xuxa,
que eu não gostei, eu particularmente não gostei. E o documentário da Adriane Galisteu, ela simplesmente humaniza ele. Fala, olha, o Ayrton era assim, era assado, era uma pessoa assim. Mostra a história dela, deles, na verdade, como eles se conheceram. Ela fala um pouco sobre a família dela. Até então, eu nunca tinha visto a Adriane falar sobre a família dela, o que me comoveu muito. Porque ela diz que ela tinha um irmão drogado, né, gente, que era usuário e morreu depois de um tempo. E fala também sobre a convivência da mãe dela, como ela tinha vergonha, né, gente, socialmente dizendo, de colocar isso pra fora, Mas até a mesmo pro Adriane marido e sempre tal. falou da família dela. Gente, Eu eu acho que é achei o porque documentário ele não incrível. acompanhava. Eu achei a Adriane Galisteu, assim, de uma leveza, de uma responsabilidade pra contar a história, sem querer diminuir qualquer outra mulher, mas claro, colocando o ponto de vista dela, que na época ela era namorada do Senna, né? Colocou tudo que a família dele fez com ela. Mas eu achei, gente, de uma maneira tão respeitosa, de uma maneira tão humana. Ela não tenta diminuir nenhuma figura, ela não tenta humilhar, ou qualquer coisa do tipo que, por exemplo, nesse documentário que eu vi, acho que do Globoplay, com a família do Senna, a Xuxa, eu achei aquilo tão ridículo. Tão ridículo da Xuxa falar que ela ia atrás dele. E no documentário da Adriane Galisteu, ela fala que ela já tava há 1 ano e meio junto com o Senna, né? Então, gente, é muito. Tipo assim, em comparação ao documentário feito pelo Globoplay, que a Eu Xuxa acho que se participa. a narrativa da Xuxa tivesse certa, né, de que ela preferiu o trabalho no Ayrton, ela também não está errada. Assim como a Adriana ter escolhido acompanhar o Senna também não está errado. Eu acho que nisso aí, as duas, cada um fez a sua escolha e tá tudo bem, né? Ela ficou recebendo mesada, todo mundo acha lindo. Eu tô sem, não, eu gosto muito da Adriana. Eu acho que ela fez a escolha certa. Só que assim, a gente sabe que muitas mulheres cairiam em cima dela. Nossa, oportunista. Hoje também. E aquelas pessoas que foram empáticas com elas no velório, logo depois soltaram a mão dela, chamaram ela de oportunista. De oportunista. Entrevistadores, pessoas que faziam programas em TV, em canais de TV, a maioria quando iam entrevistá-la, meu Deus, já ia com aquela insinuação. Então, assim, a Adriane sofreu muito para se reerguer, sabe? Ela teve ali um norte que o, o Braga deu, a esposa dele deu para ela, mas ela teve que caminhar, aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Aquela questão de ensinou, deu o, o eles ajudaram muito ela também financeiramente. Mas assim, depois de 1 ano, ele falou, né, que ela ia se reerguer e tudo mais, ia ajudar ela nesse tempo. E aí ela teve a ideia do livro, o livro vendeu muito, aí foi quando começaram a querer entrevistá-la, e porque ela não podia sair em capa de revista mais, né, fazer trabalho como modelo, não iam querer, porque uma estavam chamando ela de oportunista, e outra porque ela não ia, ela tinha que estar chorando, ela até fala no documentário, ela tinha que chorar, né? Quem queria fazer uma capa com uma pessoa que estava dolorida por dentro e, enfim, né? E que eles na percepção deles era uma pessoa que estava de luto e estava, mas que tem que se reerguer e trabalhar. Mas enfim, aí ela conseguiu, se transformou numa grande comunicadora. O documentário está muito bom. Eu indico que vocês assistem. E assim, porque eu gostei mesmo, é só uma indicação minha. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilhem, deixe os comentários a opinião de vocês, pode ser contrária, tá tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus.